E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Continuamos aqui nossa aula de sociologia. O tema ainda continua sendo o mundo globalizado. Vamos continuar na aula de hoje ainda com conceitos econômicos, né? Não sei, você deve estar falando, mas espera aí, de novo, economia? Sim, para entendermos o mundo globalizado de hoje, os impactos sociais que tem no mundo globalizado, nós precisamos entender sim os conceitos econômicos que foram construídos ao longo do século XX. E na aula de hoje, então, nós vamos continuar ali, né, dos anos 70 em diante. Nós começamos lá atrás, após a Segunda Guerra Mundial. Falei para vocês como foi o mundo, né, dos anos 40 até os 70, e a partir dos anos 70 ocorreram no mundo algumas modificações. Nós agora vamos ver ali o poder o mundo globalizado e o poder das grandes corporações mundiais que se formaram a partir dos anos 70, 80 e 90 e que existem até hoje controlando o mundo. Vamos lá então para a nossa aula, continuando aqui. Então, na última aula, nós vimos a recuperação mundial após a Segunda Guerra, né, mundial, nos acordos de Bretton Woods feitos nos Estados Unidos, o Plano Marshall, o investimento americano lá na Europa, e também vimos que quando chegou nos anos 70 houve um choque do petróleo. O petróleo saltou de 2 dólares e pouquinho para 11 dólares e pouquinho, e isso aí afetou as economias mundiais. Foi aí então que nós paramos a nossa aula, ok? Continuando aqui hoje então nós vamos entender um pouquinho, né, a questão do poder das grandes corporações transnacionais. Vocês fizeram um trabalho assistindo dois documentários, o da Monsanto e o Indústria Americana, e por ali vocês puderam ter uma ideia do poder que essas empresas têm mundialmente, né? O poder político, o poder econômico, o alcance. Então, certamente, se essas empresas têm poder político mundial e poder econômico, obviamente que essas empresas estão afetando a nossa vida. E vamos falar então um pouquinho também da livre circulação de dinheiro pelo mundo e quais são esses impactos aí desse dinheiro que anda pelo mundo tranquilamente, tá? Então essa é a nossa aula de hoje. Então, começando lá, retomando um pouquinho com vocês, antes da crise do petróleo, vamos lembrar lá, as moedas tinham valor fixo em relação ao dólar. Por que isso aí? Porque o governo americano, lá em Bretton Woods, se comprometeu o seguinte: para cada tanto de dólar que nós lançarmos, que nós emitirmos, vai haver aqui no Tesouro Americano uma quantidade de ouro a ser guardada. Então o mundo confiou nesse acordo aí. Mas papel você emite de monte, papel dinheiro você emite de monte, papel moeda, né? Mas o ouro não existe, é um recurso limitado. Então, quando foi chegando os anos 70, os americanos não conseguiram mais fazer isso, guardar a quantidade de ouro correspondente à quantidade de dólares. Então, o Richard Nixon abandonou o padrão ouro e aí então o dólar por si só passou a ser a moeda de referência por ela mesma. Então, aquele valor das moedas que eram fixas em relação ao dólar, porque o dólar tinha um valor fixo em relação ao ouro, agora então as moedas passam a ter o valor flutuante, tá? O câmbio, as taxas de câmbio, elas variam sempre. Sempre falo com vocês, por exemplo, o dólar até esses dias atrás alcançava quase R$ 6, agora está mais R$ 4,90, 4,80 e pouquinho, né? Então varia muito. O preço do petróleo também varia conforme consumo, conforme produção. Então tudo isso afeta o nosso dia a dia, ok? Continuando então ali, então passou, né, após os anos 70 ou até mesmo antes, passou a ocorrer uma disputa por dólares no mercado internacional. Mas a partir dos anos 70 aumentou essa disputa aí e os países que queriam receber dólares, né, então eliminaram as barreiras e as regras que haviam para essa entrada do dólar, entrada e saída do dólar. Qual o problema? Quando entra dólar é bom, porque significa que você está ganhando dinheiro. O problema é quando sai o dólar. Então haviam regras para evitar a saída de dólar, de dólares, né? E a partir dos anos 70 houve então uma desregulamentação financeira. O dólar entrava e saía facilmente dos países nesse processo globalizatório que se fortaleceu a partir dos anos 70. Ok? Então continuando lá. O que aconteceu então no mundo após
os anos 70. Então, o dinheiro que circulou pelo mundo aí tornou-se essencial, né, por aqueles países que foram afetados pela crise do petróleo, e aí houve um aumento de fluxo de dinheiro pelo mundo. Qual que é a novidade agora? A novidade agora é que esse dinheiro circula em maior velocidade. A partir dos anos 80, com o desenvolvimento da internet, dos meios de comunicação mais rápido, assim como a internet é um meio de comunicação rápido, o dinheiro também passou a circular em maior velocidade. Ele sai facilmente de um país, sai da China e vai para o Brasil, sai do Brasil e vai para a Europa facilmente. Então o dinheiro passou a circular mais livremente no mundo. Então esse é o cenário que nós temos aí a partir dos anos 70. E para onde o capital vai? Simples. O capital sempre vai naquela região, para aquele país que oferece para ele maior lucratividade. Então, os países que oferecem maiores ganhos, como taxas de juros, por exemplo, invistam seu dinheiro aqui no Brasil. Nós pagamos para vocês aqui 10% de juros sobre o seu investimento. Isso é bom para quem investe, mas para quem paga os juros não é bom. Mas os países mais pobres, como eles precisam de dólares, acabam fornecendo taxas de juros mais altas. Hoje mesmo, o Banco Central anunciou a redução da taxa de juros aqui no Brasil para 2,25%. É a menor taxa de juros da história do Brasil, ok? Bom, e como então ocorre aí essa procura por dólares, surge então a tal da especulação financeira. Tá? Então o mundo vive nessa especulação aí. Alguns países, nos anos 80 e 90, tentaram regular essa especulação, colocando regras sobre o dólar, mas não conseguiram. Ao competir com o mercado internacional, ao competir com as grandes empresas, perderam essa disputa porque o mercado e as grandes corporações são poderosíssimas, ok? Vamos seguir então lá. O que é especular? Especular então é procurar locais, como eu falei para vocês agora há pouquinho, né? Locais, empresas ou atividades onde você obtém o maior lucro possível do modo mais rápido possível. Como eu posso fazer isso? Eu posso investir, comprar ações em bolsa de valores. Eu posso comprar títulos de dívidas dos governos. Como assim dívidas do governo, professor? Os governos têm dívidas. Então eles emitem títulos e falam o seguinte, ó, me dá aí 1 bilhão de dólares e depois lá na frente devolva 1,2 bilhão Então você compra a dívida dele, né? Você empresta para ele agora 1 bilhão e depois ganha 1,2 bilhão Então esse é título de dívida. E também você pode fazer isso aí promovendo variações nos preços de commodities. O que é uma commodity? Commodities são os produtos aí que são negociados no mercado internacional e que eles podem ser estocados. O óleo, a soja, o milho, ok? Por exemplo, o tempo de meteorologia, né, avisou que a nevasca esse ano nos Estados Unidos vai ser forte e que vai estragar o milho. Então eu vou lá e compro o milho na bolsa de mercado e futuro e compro lá o milho lá. Porque eu sei que lá na frente o milho vai ter um alto valor. Então commodity é isso, são produtos que você pode que são negociados internacionalmente e que podem ser estocados, geralmente são matéria-prima. O ferro é uma commodity, o óleo é o óleo diesel, o petróleo é uma commodity, o milho é uma commodity, tudo aquilo que pode ser estocado nós chamamos de commodities, ok? São produtos importantíssimos no mercado internacional. Tá, e a tal da especulação financeira? Então, por essa especulação financeira, surge então aquilo que nós chamamos de capital especulativo. Esse capital especulativo, ele é investido, a única intenção dele é obter lucro. Você pega o seu dinheiro e investe em tal país. Se esse país não der mais lucro, você investe ele, tira ele rapidamente desse país e investe em outro lugar. Então, esse capital aí, especulativo, ele não oferece lucros para os países onde ele está, ok? Então, esse capital especulativo, ele é muito rápido. Então, o que é? É uma aposta. O capital especulativo não passa de uma aposta. E ele viaja rápido graças a essas tecnologias da informação. Tá? Então, ele está aqui no Brasil. O Brasil não oferece mais lucro, está ocorrendo um problema aqui.
Então, rapidamente, eu tiro meu dinheiro daqui e levo para a Ásia, onde vai ter lucro. Então, é isso que eu faço. Eu vou apostar naquele país que vai me garantir a maior segurança possível. Então, o dinheiro viaja facilmente, porque as tecnologias da informação, a internet, os meios de comunicação hoje permitem que eu faça essa troca do meu dinheiro aí facilmente. Ok? Vamos seguindo então lá. Então tá lá, né? Qual é o problema do capital especulativo? Então, como ele sai e entra rapidamente, facilmente nas economias mundiais, então ele pode afetar o equilíbrio monetário das empresas. Por exemplo, hoje o dólar está a R$ 3, amanhã está a R$ 5. Quando a moeda varia muito, é difícil você fazer negócios em economias onde a moeda está variando demais, tá? Então, obviamente, se sai dinheiro, né, pode alterar os níveis de emprego e alterando o nível de emprego pode afetar a produtividade daquelas nações que precisam desse dinheiro, que precisam desse capital especulativo, ok? Mas existe aí um outro tipo de capital que concorre com o especulativo, que é o capital produtivo. Vejam só, pelo próprio nome já fala, capital especulativo é uma aposta. Capital produtivo é aquele dinheiro que é investido em fábricas, empresas. Então, a pessoa que pretende fazer uma aplicação produtiva no país, ela está a fim de construir ali uma empresa. Uma empresa fica por décadas e décadas instalada no país. Então, o que os países querem receber é o capital produtivo, mas o que manda no mundo é o capital especulativo, ok? Beleza? Seguindo então lá. Nós agora então vamos para as grandes corporações transnacionais. O que são essas corporações transnacionais aí? São empresas que possuem matriz em seu país de origem e através e ainda instalam filiais em outros países. É diferente da multinacional, porque a multinacional pertence a vários países. Agora, as empresas transnacionais têm uma sede e atua com filiais em outros países do mundo aí. Mas essa diferença não tem muita importância não. Tanto as multinacionais quanto as transnacionais são empresas fortíssimas. Qual é a força dessas corporações aí? Essas empresas são tão gigantes que elas possuem poder econômico e poder político. Como vocês viram no documentário, né, essas empresas podem gerar desenvolvimento e emprego nas regiões onde se instalam, e se elas saem da região onde elas estão instaladas, elas também podem gerar problemas. Essas empresas podem gerar impactos ambientais que são caros, mas elas têm muito poder e elas conseguem dominar os estados nacionais. Muitas empresas são mais ricas que muitos países que existem no mundo. O PIB de uma empresa, de uma corporação, é maior do que o PIB de muitos países. Por isso, a força que elas têm diante dos estados nacionais. Então, elas dominam os estados nacionais e obrigam os países aí a adotarem leis que os beneficiem. Ó, faz uma lei que me beneficia, que eu vou aí e instalo uma empresa aí, instalo uma filial. Ou então, ó, o seu país tem regras de trabalho muito rígidas. Elimine essas regras de trabalho que eu vou aí e instalo uma empresa. Lá no documentário Indústria Americana, ficou claro que os chineses não queriam, por exemplo, um sindicato para defender os trabalhadores, que o sindicato imporia regras que os chineses não queriam. Então percebam só o poder que essas empresas têm, ok? Então é por isso que nós temos que estudar essas empresas, porque elas têm um impacto social. Se tem um impacto político, econômico e social, interessa então a sociologia. Nos documentários da Monsanto, vocês viram qual o impacto ambiental que ela tem, o controle que a Monsanto exerce com as suas sementes sobre os agricultores, e também exerce na questão da natureza, do meio ambiente. Então, é por isso que nós estudamos as corporações nacionais, as corporações transnacionais em sociologia, pela força que elas têm em modelar os países, e se elas modelam os países, elas conseguem então interferir na nossa vida e como viveremos, ok? Então a aula de hoje é isso. Abraços, até a próxima. Valeu, galera!